Preste muita atenção nas próximas palavras: cama, descanso, acordado, cansado, sonho, cochilo, cobertor, bocejo. Agora guarde essa lista, voltaremos a ela no final. Imagine que Miro testemunhou um acidente. 2 carros se chocaram diante dele. Foi tudo muito rápido, mas ele viu o momento da colisão e tem certeza de que consegue se lembrar do que aconteceu. Pouco depois alguém pergunta: a que velocidade os carros estavam quando bateram? Miro tenta reconstruir a cena e dá uma resposta. Mas e se a pergunta fosse um pouco diferente? A que velocidade os carros estavam quando se destruíram um contra o outro? Parece apenas uma mudança de palavras, mas uma palavra pode alterar não somente a resposta de Miro, como também aquilo que ele acredita ter visto. Em 1974, as pesquisadoras Elizabeth Loftus e John Palmer mostraram vídeos de acidentes de trânsito a estudantes. Depois perguntaram qual seria a velocidade dos veículos no momento da colisão. A palavra usada na pergunta variava. Em inglês, algumas pessoas ouviram um termo equivalente a bateram, outras ouviram uma palavra muito mais intensa, equivalente a se chocaram violentamente. Quem recebeu a palavra mais forte calculou velocidades maiores. Isso ainda poderia ser apenas uma influência sobre a resposta. Talvez as pessoas continuassem lembrando corretamente do acidente, mas ajustassem o número por causa da maneira como a pergunta havia sido feita. Então veio a parte mais inquietante. Em outro experimento do mesmo estudo, uma semana depois, os participantes foram questionados sobre a existência de vidro quebrado na cena. Não havia vidro quebrado no vídeo. Mesmo assim, entre os que haviam ouvido a palavra mais intensa, 16 de 50 disseram ter visto os cacos. Entre aqueles que ouviram a versão mais neutra, foram 7 de 50. No grupo que nem sequer recebeu a pergunta sobre velocidade, foram 6 de 50. Uma única palavra havia ajudado a criar um detalhe que nunca existiu. Mas isso não significa que essas pessoas estavam mentindo. Mentir exige saber que algo é falso. Elas podiam estar descrevendo sinceramente uma lembrança que, para elas, parecia verdadeira. Isso acontece porque a memória não funciona como uma câmera guardada dentro da cabeça. Quando nos lembramos de alguma coisa, o cérebro não simplesmente reproduz um arquivo intacto. Ele reconstrói a experiência usando fragmentos, imagens, emoções, conhecimentos, expectativas e informações recebidas depois do acontecimento. Na maior parte do tempo, esse processo funciona muito bem. O problema aparece quando um fragmento verdadeiro se combina com outro que veio do lugar errado. Miro, por exemplo, realmente viu 2 carros colidindo. Ele também sabe, por experiências anteriores, que acidentes violentos podem espalhar vidro pelo chão. Se uma pergunta sugere que a colisão foi muito forte, essas peças combinam perfeitamente. O vidro nunca esteve no vídeo, mas estava no modelo mental de um acidente grave. Existe outra forma simples de observar esse mecanismo. Em experimentos conhecidos como paradigma Diess-Rudiger-McDermott, ou simplesmente DRM, as pessoas escutam listas de palavras relacionadas. Depois precisam dizer quais delas estavam presentes. Com frequência, elas se lembram de uma palavra central que combina com todas as outras, mesmo que ela nunca tenha sido apresentada. O cérebro preserva muito bem o significado geral da lista, mas pode perder a informação exata sobre cada palavra. O sentido permanece, a origem do detalhe desaparece. Foi exatamente isso que tentei fazer com você no começo deste vídeo. Mas ainda não responda a uma experiência ainda mais impressionante. Em um estudo publicado em 2002, 20 adultos receberam fotografias de acontecimentos da infância. 3 imagens eram verdadeiras. Uma havia sido manipulada para mostrar o participante quando criança fazendo um passeio de balão. A viagem nunca havia acontecido. Durante 3 entrevistas, os participantes observaram as fotografias e tentaram recuperar detalhes das experiências. Ao final, metade deles produziu lembranças completas ou parciais do falso passeio. Alguns passaram a descrever elementos que nem sequer apareciam na montagem. O estudo era pequeno e seu resultado não significa que metade de todas as pessoas aceitaria qualquer lembrança falsa. Mas ele demonstrou algo importante. Uma imagem aparentemente confiável, combinada com repetição e imaginação, pode servir como base para construir uma experiência autobiográfica inexistente. O cérebro guarda o conteúdo de uma imagem imaginada, de uma história contada ou de uma fotografia observada. Mais tarde pode se lembrar do conteúdo, mas confundir de onde ele veio? Eu vivi isso? Eu imaginei?
vi numa fotografia, ou alguém me contou tantas vezes que a história passou a parecer minha. Essa dificuldade é chamada de erro de monitoramento da fonte. E outras pessoas também podem fornecer peças para as nossas lembranças. Em estudos sobre contágio social da memória, participantes incorporaram informações erradas mencionadas por outra pessoa ao recordar uma cena. É assim que duas testemunhas, conversando depois de um acontecimento, podem acabar criando relatos mais parecidos e não necessariamente mais corretos. O chamado efeito Mandela é a versão popular das lembranças falsas compartilhadas. O nome surgiu porque algumas pessoas afirmavam se lembrar de Nelson Mandela morrendo na prisão durante a década de 1980. Isso não aconteceu. Mandela foi libertado em 1990, tornou-se presidente da África do Sul e morreu em 2013. Histórias sobre universos paralelos são uma lenda associada ao fenômeno, não uma explicação demonstrada cientificamente. Não precisamos alterar a realidade para explicar por que muitas pessoas cometem o mesmo erro. Se elas possuem conhecimentos, associações e influências culturais semelhantes, podem reconstruir o passado de maneiras semelhantes. O mais assustador é que uma lembrança falsa não precisa parecer fraca. Ela pode conter imagens, emoções e detalhes. A pessoa pode relatá-la com enorme confiança, embora confiança e precisão possam estar relacionadas em certas condições, principalmente numa primeira recordação não contaminada, confiança absoluta sozinha não transforma uma lembrança em prova. Isso tem consequências sérias em interrogatórios, depoimentos e reconhecimentos de suspeitos, perguntas sugestivas, conversas entre testemunhas e informações vistas depois do crime podem contaminar o relato original. Por isso, uma lembrança importante deve ser registrada o quanto antes com perguntas abertas e sem introduzir detalhes. Em vez de perguntar qual era a cor da arma, é mais seguro começar com descreva tudo o que você viu. A primeira pergunta já pressupõe que havia uma arma. Nada disso significa que todas as nossas memórias são falsas ou que não podemos confiar em lembrança alguma. Significa apenas que recordar não é assistir ao passado, é reconstruí-lo. E toda reconstrução pode conter uma peça colocada no lugar errado. Agora volte à lista do começo. Você se lembra da palavra sono? Se respondeu sim, acaba de experimentar o princípio do teste DRM. Eu disse cama, descanso, acordado, cansado, sonho, cochilo, cobertor e bocejo. Mas nunca disse sono. Talvez você não tenha ouvido essa palavra, talvez tenha feito algo muito mais fascinante. Você se lembrou dela.